Olá a todos, eu sou Rodrigo Santos, sou aluno de Ciência da Computação aqui na UFAL, sou do oitavo período, e hoje eu vou estar fazendo aqui uma apresentação breve sobre sistemas distribuídos e alguns assuntos que englobam essa matéria. Então, bora lá, vou mostrar aqui um sumário, falando os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação, fazer uma introdução sobre o que é um sistema distribuído, a sua arquitetura. Posteriormente, vou estar falando sobre a questão do estado compartilhado dentro do sistema e os efeitos que a rede pode ter, algumas coisas de consciência de dados e outros problemas. Vou estar falando também de causalidade e alguns eventos síncronos dentro desse sistema que ele é tão assim quebrado que pode ter um comportamento de eventos assíncronos, mas que às vezes a gente precisa que tenha uma certa sequência, uma certa ordem nesse ambiente. Também vou estar falando sobre o teorema de Capra, o que é cada um desses elementos desse acrônimo dentro dos sistemas distribuídos. E por último, sincronização de tempo, falando sobre como sincronizar o tempo, as formas que a gente tem, alguns protocolos. E na conclusão, eu estou fazendo um breve resumo sobre todos os tópicos que a gente já abordou nesses slides, beleza? Então, bora lá. Bom, iniciando aqui, o que é um sistema distribuído? Como o próprio nome diz, a gente vai ser um sistema distribuído, ele é justamente um conjunto de diversos servidores, diversas máquinas, que eles vão ser independentes e a gente vai ter diversos serviços, digamos assim, diversas camadas do sistema hospedados, estruturados, não necessariamente no mesmo servidor, na mesma máquina, e, enfim. Esses sistemas eles vão trabalhar em conjunto, eles vão realizar comunicações para poder prover os serviços que esse sistema pretende oferecer, né? E aí ele pode ter diversas arquiteturas e também vou ter que coordenar suas tarefas para poder integrar esses dados, essas funcionalidades de forma rápida e sem muito inconsciente de dados. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação de sistemas distribuídos, os clientes, né, computadores, telefones, acessando o nosso sistema, onde a gente tem os servidores da nossa aplicação, pode estar quebrado, se comunicando com diversas formas. Cada servidor deles aí pode ter um serviço, uma funcionalidade, enfim. Também a gente pode ter os bancos de dados já quebrados dentro de outra região ou até outras estruturas, ou muito como que eu vejo hoje é desenvolvimento, por exemplo, de APIs REST, de backends, onde cada API, cada serviço vai ter seu banco de dados e aí para outra API REST como se comunicar, ele não tem acesso direto ao banco de dados daquele serviço sim, as APIs se comunicam entre si. Então tem essa outra forma de arquitetar um sistema distribuído e tem outras arquiteturas também. Aí está só um dos exemplos. Bom, e aí já entrando aqui em outro tópico, né, que é o estado compartilhado. Um estado compartilhado dentro do sistema distribuído é justamente o conjunto de informações que, de repente, elas precisam ser acessadas por outros sistemas ou modificadas em diversos momentos e por outros sistemas desse seu conjunto de sistemas distribuídos. E aí, nesse estado compartilhado, muitas vezes você pode ter alguns problemas que vão ser ocasionados pela rede, da estrutura de rede, enfim, como a gente chama aqui dos efeitos de rede. São justamente esses componentes do sistema que compartilham essas informações entre si e de repente uma mudança nessa parte do sistema pode acabar afetando outras partes, causar atrasos, inconsistência de dados, enfim. E aí para a gente conseguir corrigir esses efeitos que uma rede pode trazer de consistência, demora, enfim, a gente tem algumas possíveis soluções. A primeira dela é a coordenação distribuída. Então, formas de você coordenar o envio desses dados e a ordem de acesso deles também, com um relógio lógico, outras estruturas, protocolos também que eu vou falar mais para frente. Replicações dos dados, então muitas vezes você não vai ter só um servidor e um banco de dados responsável por aquele serviço, mas você pode ter vários em que de tempos em tempos eles são atualizados. Assim, caso alguma quebra, alguma estrutura dessa daí caia, você ainda tem esses dados salvos em outros serviços de backup. E por último, a gente tem o versionamento de dados, assim como a gente tem versionamento de código, você pode gerar diferentes versões da sua estrutura de dados, da sua estrutura de tabelas, e enfim. E caso de algum problema, ou até você queira voltar em alguma versão antiga por algum outro motivo, você consegue dar um rollback, né, que a gente chama, voltar nesse, nesse print daquele estado, daquele momento dos dados. Bom, aqui já agora a gente já vai ter outro tópico que eu falei que a gente abordou anteriormente, que é a causalidade, que é justamente essa garantia dos dados que a gente vai querer que sejam entregues. Então, a garantia que os eventos eles ocorram numa certa ordem. E a gente já não está entrando tanto em questão de consistência, etc., mas sim a ordem de entrega dos dados. Então, trazer um pouco desse sentido de sincronismo em um sistema distribuído que muitas vezes é totalmente assíncrono, você não vai ter garantia
que todos os sistemas vão estar funcionando na mesma ordem, justamente essa é a característica de um sistema assíncrono. E aí a gente traz um pouco de sincronismo, já que a gente vai precisar que dados ou serviços sejam fornecidos em certa ordem. Então a causalidade vai trazer justamente toda essa estrutura e diversos ambientes, ainda que tenham um sistema distribuído, precisam de causalidade para que eles consigam ocorrer normalmente. Então aqui a gente tem um exemplo de um sistema de sensoramento de tempo real de uma fábrica, que pode estar monitorando as máquinas, a temperatura dessas máquinas e comportamento e possíveis erros, enfim. E por algum motivo, lógico, a gente tem que ter um monitoramento bem equilibrado, né, bem sincronizado, porque algum problema pode causar todo um batch estragado, ou um problema maior na máquina, até um incêndio de repente, ou coisa do tipo. Então, mas tem que ficar monitorando, por exemplo, a temperatura da máquina, se os pacotes estão chegando na ordem correta, que, por exemplo, se a temperatura passar do limite, o sistema ele deve enviar para o operador da fábrica o alerta de que essa máquina está com a temperatura muito alta, enfim, se esse alerta demora para chegar, ou de repente causar um alarme falso também, ou algo do tipo, vai ter diversas inconsistências que podem prejudicar no desempenho tanto do funcionário quanto das máquinas como um todo. E para lidando com a causalidade, a gente vai ter justamente diversas outras formas. Uma das, como eu falei, é dos relógios lógicos, que também estão relacionados à questão de controle de tempo, que eu vou estar falando no final. Então a gente pode ter relógios vetoriais aí que vão estar baseados em alguns nós no nosso sistema distribuído. Protocolos de ordenamento, o NNTP e o PPTP também, que eu falo mais para frente também, na parte de tempo. Essa questão de lidar com a causalidade também está bastante ligada com o sistema de gerenciamento de tempo. E, mais uma vez, o protocolo de replicação de dado para conseguir ordenar toda essa estrutura aí de causalidade, certo? Bom, agora eu vou estar falando sobre o teorema de Capp. O teorema de Capp ele é um teorema da área de sistemas distribuídos que fala que é impossível um determinado sistema garantir essas três propriedades. As três propriedades são consistência, ou seja, né, disponibilidade o available em inglês, que ele vem desse daí, e tolerância a partições, a rupturas no sistema. São esses três princípios. Tem uma imagem aqui que ilustra bem elas. O teorema do Capp é consistency, availability e partition tolerance. Consistência, como eu já falei tanto, é justamente a consistência dos dados. Então, ter consistência que a gente vai estar enviando o dado, ele vai ser persistido no banco corretamente, e a gente vai conseguir recuperar ele, realizar operações sem que tenha por algum motivo nesse processo alguma alteração indesejada, algum acesso, enfim. Isso daí já traz justamente a consistência, a disponibilidade, ter garantia que esse sistema vai ter sempre suas features disponíveis na maior parte do tempo possível. Então, vai estar fora do ar ou algumas outras coisas. Ele está até, entre aspas, ligado ao partition tolerance, que é caso um desses sistemas caia, né, quebrando essa quesito da disponibilidade ainda que temporariamente, se você vai ter backups desse sistema copiados em outro local. Então, por exemplo, caiu um do seu servidor de login, você vai ter um servidor de login, uma réplica dele que vai se ligar automaticamente e não vai fazer com que os seus usuários não consigam logar no seu sistema. Então, justamente o CAP ele traz isso daí. E ele diz que é impossível você manter essas três propriedades no sistema distribuído no dia de hoje. Você tem que escolher duas delas e uma dessas propriedades eventualmente vai acabar sendo sacrificada. Não é totalmente possível você manter as três. Bom, por último eu vou estar falando aqui sobre sincronização de tempo, né, que eu também já citei alguns slides exteriores. Então, os relógios de diferentes dispositivos em uma rede podem não estar sincronizados, e isso numa rede de sistemas distribuídos pode ser crítico. Uma rede de um sistema bancário, ou sistemas críticos em geral, pode causar em erros de transação, erros de conexão. Então, pode fazer com que o seu dinheiro de repente suma, ou que alguma transação seja indesejada, enfim. E todos os eventos podem ocorrer numa ordem também não desejada, justamente por causa desses relógios desincronizados. E para lidar com esse tipo de sincronização, a gente tem os relógios lógicos, que eu já falei lá no início, que é uma das soluções, mas também tem esses dois protocolos, o Network Time Protocol e o Precision Time Protocol, o NTP e o PPTP. O NTP ele vai usar justamente uma estrutura de diversos servidores. Ele vai usar uma hierarquia de servidores, né? Então, todos os servidores provavelmente que você vai ter no seu sistema distribuído, seus nós, ele consegue utilizar essa hierarquia para poder ir definindo os relógios e sincronizando eles nessa sequência. De uma forma bem parecida, mas agora utilizando só dois, o PPTP
Ele usa a relação parent process e worker. Então, um processo pai ele vai estar coordenando esse relógio e o processo filho vai estar sincronizando nesse sentido. E aí, outro computador, sistema distribuído, outro serviço do seu sistema vai estar sincronizando, né, nessa ordem também. Então, mas basicamente a gente tem dois tipos de protocolo, o Network Time Protocol e o PPTP, para fazer toda essa sincronização. Bom, é isso. A gente falou sobre diversos tópicos aqui, sobre o que é um sistema distribuído em si, dessa introdução. A gente falou sobre causalidade, falou sobre efeitos de rede, como tudo isso pode estar afetando em questão de consistência de dados, conexão. Falou do teorema de CAP, falando sobre o acrônimo da consistência, da disponibilidade e tratamento em casos de rupturas do seu sistema distribuído. A gente está falando de relógios lógicos, está falando de outros problemas nesse sentido assim, de sincronização do seu sistema, arquitetura, possíveis arquiteturas de um sistema distribuídos. E eu creio que é isso. Aí está meu contato, meu e-mail, de repente meu GitHub, caso você queira entrar em contato para projeto, algumas outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um abraço. Tchau, tchau.